agora que eu obtive as informações do banco de dados e exibi elas aqui na interface, meu próximo passo é salvar informações lá no banco de dados. E para salvar informações no banco, eu vou usar esse form de adicionar o game. E ó, de novo, a inner.html está sendo usada aqui, e daqui a alguns vídeos eu vou começar a te mostrar uns problemas de segurança que ela tem, mas por enquanto, como eu estou tendo total controle sobre as LIs que eu vou inserir na UL, eu vou manter a inner.html aqui. Para começar a salvar informações lá no banco de dados, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um listener de evento nesse form. Então vou inspecionar o form, vou copiar o data.js dele, e para obter a referência desse form, eu poderia, por exemplo, vir aqui embaixo e inserir document.querySelector, que recebe o seletor CSS do form, e encadear nessa expressão a invocação do addEventListener. Mas, por questões de legibilidade, eu vou preferir armazenar a referência do form em uma const. Então aqui acima, eu vou inserir const form addGame, que recebe essa expressão que eu vou recortar, e vou referenciar a form addGame aqui na invocação do addEventListener. A declaração dessa const form addGame pode ficar aqui, perto de onde ela está sendo usada, ou pode ficar no começo da parte do código em que o DOM começa a ser manipulado, que nesse caso seria aqui acima da invocação da getDocs. E aí, se houvessem outras consts que armazenam elementos do DOM, essas consts ficariam agrupadas aqui nessa parte. Como eu gosto de deixar agrupadas as consts que armazenam elementos, e como eu sei que em breve eu vou ter mais consts desse tipo, eu vou recortar a declaração da form addGame, vou inserir ela aqui no topo da parte do código em que a manipulação do DOM acontece, e se você quiser, você pode dar um Ctrl+Shift+Crase aqui no começo do bloco do callback do then, para esse bloco ser colapsado, e quando você precisar expandir, você pressiona Ctrl+Shift, abertura de chaves. Meu próximo passo vai ser obter os valores que foram inseridos nos inputs no momento em que o form é enviado. Para fazer isso, eu vou inserir submit como tipo de evento, vou inserir uma função com o parâmetro e de event, e dentro da função, para impedir que a página recarregue quando o form for enviado, eu vou invocar e.preventDefault, e se aqui abaixo eu invocar um console.log, que recebe e.target.title, que é o valor do name do primeiro input, .value, e como segundo argumento, eu inseri e.target.developer, que é o valor do atributo name do segundo input, .value. Se eu inserir qualquer valor nos dois inputs e enviar o form, e tanto faz se eu envio pressionando Enter ou clicando no botão, os valores dos inputs são exibidos lado a lado no console. Agora, ao invés de exibir esses valores no console, eu vou salvar eles no Firestore como um document desse Collection Games. Ou seja, em um novo document, o valor que foi inserido nesse input que recebe o nome do jogo deve ser armazenado em um field title, e o valor que foi inserido nesse input que recebe a desenvolvedora do jogo deve ser armazenado em um field developed by. Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, lembra que aqui eu posso ter vários collections? Ou seja, eu posso criar um collection users, em que o primeiro document vai ter um ID automático, um field name que recebe 0. Se eu posso ter vários collections aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é especificar em qual desses collections eu vou salvar as informações. Só que para especificar, primeiro eu preciso obter a referência do collection. Como o collection em que eu vou salvar as informações é o games, e como essa invocação da collection já está retornando a referência do collection games, para eu não ter que repetir essa invocação aqui dentro desse callback, aqui nessa parte do código que contém as consts relacionadas ao banco, eu vou declarar uma const collection games que recebe essa invocação da collection. E se eu referenciar a Collection Games como argumento da invocação da getDocs, as informações continuam exibidas na tela, isso quer dizer que o código não quebrou. Agora que eu armazenei a referência do Collection Games na const, para adicionar um document nesse collection, eu preciso usar uma função do SDK do Firestore chamada addDoc. Para importar essa função, eu vou inserir Ctrl+G e inserir 2 para eu ir para a linha 2,
Se você quiser, você pode colapsar esse objeto de configuração do Firebase para melhorar a visualização. E aqui nos imports do Firestore, eu vou importar a addDoc. Para adicionar um document no Collection Games, antes do console.log, eu vou invocar a addDoc e ela precisa receber dois argumentos. O primeiro é a referência do collection no qual o document deve ser adicionado, que é o Games. E o segundo argumento é um objeto que representa o document que eu vou criar nesse collection. A addDoc, além de receber o objeto como argumento, também cria automaticamente um ID aleatório para o document que está sendo criado. Ou seja, ela gera um ID parecido com esses IDs dos dois documents que já existem nesse collection. Se você olhar a documentação do Firestore, você vai ver que existe uma função chamada setDoc, que também cria um document, só que se você usar setDoc, você vai precisar especificar manualmente o ID que o document vai ter. Isso não é muito bom, porque pode acontecer de acidentalmente dois IDs iguais serem inseridos como argumento da setDoc. Então, na maioria dos casos, ao invés de criar o ID manualmente, é melhor deixar que o Firestore gere esse ID aleatório. Fechou? Então beleza, agora, para criar no meu código o objeto que representa o novo document que eu vou adicionar aqui no Collection Game, Games no plural, como os documents desse collection têm os fields Created at, Developed by e Title, nesse objeto eu vou inserir uma propriedade Title que recebe o valor desse primeiro input, uma propriedade Developed by que recebe o valor do segundo input. Vou remover esse console.log e para a propriedade Created at receber uma data, eu poderia atribuir para ela a invocação de um newDate. O problema é que o newDate cria um objeto de data no client side. Isso significa que se eu mudar o horário do meu computador, é esse horário que o newDate vai armazenar. E isso é problemático. Se eu estiver desenvolvendo uma aplicação web parecida com Uber, por exemplo, quando eu salvo um pedido de corrida, esse horário precisa estar correto, porque é a partir dele que vai ser calculado quanto tempo vai levar para o motorista chegar. Então, para evitar a criação da data aqui no client side, ao invés de inserir o newDate, eu vou pedir para o Firestore salvar a informação de data lá no servidor. Como que eu faço isso? Aqui no import do Firestore, eu vou importar uma função chamada serverTimestamp. Vou copiar o nome da função e vou invocar ela no lugar do newDate. Feito isso, essa função vai criar a informação de data do document lá no servidor. Beleza? Quando essa expressão é executada, além de adicionar o document no collection, ela retorna uma promise que contém a referência do document. Isso significa que aqui abaixo eu posso invocar um then, que recebe uma função com o parâmetro doc, vou invocar um console.log, que recebe document criado com o ID. E como segundo argumento eu vou inserir doc.id, e caso a promise não seja completada com sucesso, aqui abaixo eu vou invocar um catch, que recebe a referência de console.log, que vai exibir o erro recebido como parâmetro. E claro, isso é só para a gente visualizar. Em uma aplicação em produção, você pode fazer qualquer coisa quando o document é adicionado e quando não é. Antes de testar, para não ter que ficar inserindo valor manualmente nos inputs a cada teste, por enquanto, aqui no index.html, no primeiro input, aliás, eu já vou selecionar os dois inputs e vou inserir um atributo value aqui. Para o value do primeiro input, eu vou atribuir Elden Ring, e para o value do segundo input, eu vou atribuir test. E agora, se eu enviar o form, Firebase Error Missing or Insufficient Permissions é exibido no console. Por que isso aconteceu? Se eu vier aqui nas regras do banco, eu vejo que eu só estou permitindo a leitura dos documents do Collection Games. Para permitir que um novo document seja criado no Collection Games, eu preciso permitir a escrita de documents no Collection. Como que eu faço isso? Logo após o read, eu vou inserir vírgula write. E ó, eu vou repetir o que eu falei antes porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Você nunca vai subir uma aplicação para produção com as regras do banco desse jeito. Essas regras estão permitindo que qualquer pessoa que acesse a aplicação leia e escreva dados no banco. Subir uma aplicação para produção com as regras desse jeito
seria deixar uma brecha de segurança no banco. Mas agora, como só eu estou usando essa aplicação e eu preciso ler e escrever dados no banco enquanto eu estou desenvolvendo, por enquanto as regras podem ficar assim. Como que eu testo essas regras antes de fato publicar elas? Aqui no Rules Playground, eu vejo que esse select vem com um get selecionado por padrão. Só que como o request que eu quero testar é um request que vai criar um document no collection, ao invés do get, eu vou selecionar o create. Feito isso, nesse input, eu vou especificar que dentro de games, eu quero criar um document que vai ter um ID ABC, e se eu clicar aqui em Build Document, eu posso especificar os fields do document que eu estou criando. Se eu inserir prop como field, 1 como value desse field, e clicar em Done, aqui abaixo é exibido um preview desse document, e se eu executar esse request, eu vejo que a escrita simulada foi permitida. Se eu modificar esse collection para users, que é um outro collection que eu tenho lá no banco, quando eu executo o request, a escrita simulada foi negada porque essas regras só valem para o collection games e quando não existe uma regra específica para documents de um determinado collection, que é o caso do collection users, por padrão, leitura e escrita dos documents desse collection são bloqueadas. Beleza? Então agora eu vou publicar essas regras. E se eu recarregar a aplicação e enviar o form, aqui no console eu vejo que o document foi criado, e se eu copiar esse ID, for lá no banco e pesquisar por ele com Ctrl F, tá aqui o document que eu acabei de criar, ele tem os valores inseridos no form, e o momento da criação aqui no banco de dados, e como eu ainda não adicionei Real-Time Listeners nessa aplicação, se eu recarregar a página, agora eu vejo na lista o jogo que eu acabei de criar.